terceiro ano. Na nossa aula de português de hoje, nós iremos para o livro de atividades, onde estaremos respondendo as questões, começando na página 25 e indo até a 27. Então, nós vamos começar na página 25, questão 7. Leia o cardápio a seguir. Cardápio nordestino. Entrada, cuscuz. Prato principal, vatapá de camarão e sobremesa, bolo de aipim, cocada de forno com sorvete de baunilha. Agora nós vamos ler aí algumas informações. Então acompanhem a leitura. O vatapá é um prato típico da cozinha da Bahia. Também é popular no Amazonas, no Amapá e no Pará, onde a receita sofre variações com a ausência de amendoim e de outros ingredientes comuns na versão tradicional. Agora nós vamos ver aqui o texto, certo? O segundo texto aí, a segunda informação. De acordo com o pesquisador Luiz da Câmara Cascudo, quem trouxe o cuscuz para o Brasil foram os portugueses no início da colonização. Porém, africanos, árabes e mouros já comiam cuscuz havia muitos e muitos anos. A base do cuscuz é uma mistura feita de algum tipo de farinha com água ou leite. A ela podem ser acrescidos outros ingredientes como sardinha, legumes, ovos cozidos, leite de coco, carnes, frutas secas, crustáceos e até mel e açúcar. O cuscuz paulista é feito com farinha de mandioca e farinha de milho. Os ingredientes adicionais são muitos: ervilhas, sardinhas, camarões, ovos, cebola, palmito, azeitonas e etc. O fundamental é um tempero chamado coloral, que dá a cor avermelhada característica ao prato. Então, olha só, nós vimos aqui dois pratos, certo? O vatapá e o cuscuz. E também, o que a gente pode perceber com a leitura dessas informações? Tanto o vatapá quanto o cuscuz são pratos aí que existem, né, em diversas regiões do Brasil e que os mesmos sofrem alterações, modificações, dependendo aí do estado onde esse prato é consumido. Continuando, agora nós iremos para a página 26, questão de número 8. Releia o título do cardápio. Então, nós temos aqui o título do cardápio. Cardápio nordestino. O que esse título indica? No terceiro ano, quando a gente lê aqui, ó, cardápio nordestino, o que esse título está indicando? Será que essa comida aí, né, são pratos aí vindos da onde? Ou feitos onde, certo? Ou será que são pratos típicos de qual local? Continuando, questão de número 9. Que prato é servido na entrada? Então, aqui vocês podem estar voltando lá no cardápio para estarem verificando. Que prato é servido na entrada? 10. Qual é o prato principal? E 11. Quais são as opções de sobremesa? Então, aqui vocês vão estar voltando ao cardápio para estar respondendo, certo? Continuando, questão de número 12. Você já comeu algum prato descrito nesse cardápio? E aí, quem já comeu alguma gostosura que está lá no cardápio? Vocês já comeram o vatapá? Vocês já comeram cuscuz? O bolo de aipim? A cocada de forno? E aí, vocês já experimentaram? Já comeram algum desses pratos aí? Questão 13. De qual estado do Brasil o vatapá é um prato típico? Então, prato típico é aquele prato que é criado naquela região. Então, qual que é o estado do Brasil que o vatapá é um prato típico? Ok? 14. Qual é a diferença entre o cuscuz tradicional e o cuscuz paulista? Então, aqui vocês podem, né, estar pesquisando qual que é a diferença entre o cuscuz tradicional e o cuscuz paulista. Então, tem diferença, né? E aí vocês vão estar pesquisando e
escrevendo, anotando aí qual, né, ou quais são as diferenças. Feito isso, nós tivemos essa aula aí com essa variedade de comida gostosa. Agora nós iremos para a página 27. Começando na página 27, nós estaremos vendo a acentuação das oxítonas, ou seja, são as sílabas fortes que ficam aí por último na palavra. Então, vamos lá. Questão de número 15. Observe a acentuação gráfica no grupo de palavras a seguir e depois responda o que se pede. Então, nós temos as palavras Paraná, até, avó, boné, armazém e parabéns. Letra A. O que há em comum em todas essas palavras? Então, terceiro ano, o que todas essas palavras aqui possuem, né? O que todas essas palavras aqui têm em comum? Vocês vão estar respondendo na questão de letra A. Questão B. Palavras que têm a última sílaba tônica são classificadas como? Então, as palavras que têm a última sílaba com som mais forte, elas são classificadas como oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Então, vamos relembrar aí, né, que a professora já explicou, né, sobre isso, nós já vimos nas aulas passadas sobre isso. E aí vocês vão estar marcando, né, a palavra aí que a última sílaba é tônica, a última sílaba é a mais forte. Ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Continuando, vamos para a questão de letra C. Complete as lacunas com as informações do quadro para relembrar a regra de acentuação usada nesses grupos de palavra. Então, nós temos aí o S, né, plural, em e ens, oxítonas, a, e, o. Então, nós vamos aqui estar organizando essas palavras nos espaços correspondentes. Então, acentuam-se as palavras. Então, o que eu vou colocar aqui nesse primeiro espaço? São as palavras S, plural, em e ens, oxítonas ou a, e, o. Então, qual que é a primeira palavrinha que vai vir aqui? Depois nós temos terminadas em, temos 3 espacinhos. Então, terminadas em quê? Vamos verificar aqui o que tem aqui em 3 espaços, 3 palavrinhas, 3 sílabas que nós vamos estar colocando. Vocês vão verificar aí quais são elas e vão escrever nos espaços. Seguidas ou não de... O que será? Seguidas de quê? De S, de em e ens, oxítonos, a, e, o. E para finalizarmos, além das terminadas em, então, terminadas em quê? No S do plural, em e ens, oxítonas, a, e, o. Então, vocês vão analisar, certo? E responder aí os espaços, as lacunas, para a gente estar relembrando, né, a acentuação que é usada aí nesse grupo de palavras. Feito isso, iremos para a questão 16, é a última questão da nossa aula de português de hoje. Acentue as palavras a seguir e depois copie-as na coluna de quadro. Atenção! Nem todas essas oxítonas recebem acento. Então, vamos lá por partes. Primeiro, nós vamos acentuar as palavras, ok? Vocês estarão acentuando as palavras aqui no espaço. Acentuou as palavras, vocês vão estar escrevendo. Quais são as palavras que possuem aí o acento agudo? Então, vocês vão escrever as palavras que possuem acento agudo. E no espaço de cá, na coluna de cá, vocês vão estar escrevendo as palavras que possuem o acento circunflexo. E tem aí uma atenção nessa atividade. Nem todas essas oxítonas recebem acento. Então, não vão ser todas as palavras que estão presentes aqui nesse espaço que vão ter acento.
E aí vocês vão estar copiando no espaço indicado apenas as palavras que possuem acento, certo? Aqui no primeiro espaço, acento agudo. E aqui no segundo espaço, as palavras que possuem acento circunflexo, ok? Boa aula, meus amores. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.